Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Beatriz Alvarenga. Tudo bem, Beatriz? Tudo ótimo, Paulo, e com você? Tudo certo, tudo certo. Beatriz, muito obrigado. Eu vou fazer uma apresentação aqui rápida sua, mas muito obrigado por tirar esse tempo, como eu estava falando antes de a gente começar a gravar. Eu sei o quão corrida é a sua vida, quanta coisa você tem para fazer, mas assim, o tema que a gente vai conversar aqui hoje, eu acho um tema tão relevante e está ficando cada vez mais relevante, sabe? Porque cada vez mais a gente tem profissionais da arquitetura e da engenharia entrando no mercado, e esses Uhum. profissionais, eles precisam de um direcionamento para começar certo, né? Para não ter Com problemas, certeza. não é isso? Com certeza, com certeza. Legal. E aí, antes de a gente começar o bate-papo, deixa eu apresentar quem é você. Beatriz. A Beatriz, ela é advogada especializada em construção civil. E aí, me chamou muito a atenção eu acho que você é a primeira advogada que eu conheço, que eu já vi na internet, que é especializada na construção civil. Eu lembro que eu vi sua live com a Giovana, né? E Sim. aí eu disse, caramba, advogado especializado em construção civil. E aí eu lembro que eu fui pesquisar. Fui pesquisar até curso, se tinha curso ensinando a ser advogado para construção civil, enfim. E aí eu percebi que é uma área que não tem muita coisa, eu não encontrei ninguém mais falando de assuntos que você sempre está abordando ali nos stories e tal, e são assuntos que a gente vai falar aqui hoje, mas achei super interessante, e esse é um podcast onde a gente fala de qualquer coisa relacionada à arquitetura e à engenharia civil. E eu acho que essa parte de elaboração de contratos, essa parte enfim, de como é que você fecha ali com o cliente, como é que você acorda o escopo do projeto e como é que você registra isso no contrato, isso é extremamente relevante. Então, enfim, seja muito bem-vinda ao podcast e é um prazer ter você aqui, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder dividir o conhecimento com você. Não, legal, legal. Então é isso, gente. Algumas perguntas aqui que eu vou querer ouvir muito. E tem umas aqui que eu estou super animado para saber a opinião da Beatriz. E se você está escutando esse podcast, eu gostaria de dar alguns avisos. O primeiro aviso que eu sempre dou: o primeiro link aqui embaixo é um link para você cadastrar o seu e-mail no podcast para você receber os episódios, tá? Então não tem nenhuma campanha de marketing, eu não vou tentar te vender nada, é só para você receber os links dos episódios, que hoje qualquer coisa que você bota no e-mail, você já recebe um monte de coisa, enfim, é assim que o mundo está hoje, né? E aí, gente, o segundo aviso, todos os links das redes sociais da Beatriz, o site dela, todas as informações dela, eu vou colocar no site do podcast, nas anotações desse episódio. Então você pode clicar aqui embaixo, vai ter um link lá, anotações do episódio, e você vai ter todos os contatos da Beatriz, tá? E, em terceiro lugar, se você está escutando esse podcast, eu quero que você clique aqui embaixo agora, vai lá no Instagram da Beatriz e manda um direct para ela falando assim: Beatriz, estou escutando seu podcast com Paulo, beleza? Beatriz, daqui a um ano você vai estar recebendo direct do pessoal lhe dizendo que está escutando esse podcast, tá? Essa é a beleza da internet, é a beleza Exato. do... Legal, legal. Então vamos começar. Tenho várias, como eu falei, tem várias perguntas e eu sempre gosto de começar esse bate-papo de uma forma muito mais pessoal, tá, Beatriz? Uhum. Até para quem está escutando, relaxar, enfim. E aí a primeira pergunta que eu tenho aqui é uma pergunta não sobre o tema, mas sobre sua carreira profissional. E aí eu queria saber por que você decidiu se especializar na construção civil? Como é que aconteceu esse momento na sua carreira? Então, é muito interessante essa pergunta. Não é uma pergunta exclusiva sua. Muita gente chega para mim exatamente por esse mesmo fato, de falar assim: nossa, eu nunca vi ninguém atuando nessa área. E isso acaba gerando um pouco da curiosidade, né, do Sim, que sim. despertou. Bom, a primeira coisa que eu tenho assim para dividir com vocês é que eu já tenho há muito tempo uma conexão negativa com a questão de construção, porque os meus Entendi. pais demoraram aí mais ou menos cerca de uns 12, 13 anos para poder construir a casa deles. Então, e foi assim, bem doloroso, eu era super jovem, criança, então
eu acompanhei tudo aquilo e eu vi os meus pais gastando rios e rios de dinheiro e não entendia nada e a casa nunca saía. E aí tudo bem. Cresci, me formei em direito, passei na ordem e virei advogada e casei, fui construir minha casa e voltou de novo o mesmo karma. Tive vários problemas com a minha casa, com construção. Então, assim, ali eu já comecei a ficar incomodada porque eu via como o pessoal desta área se comportava de uma maneira um pouco invasiva. E quando eu digo invasiva, Entendi. eu falo mais no sentido que o pessoal sempre tenta ganhar em cima do outro. Então, deixa de fazer uma coisa e fala que foi fulano, foi ciclano. É o famoso, você vai numa obra e o pintor fala que foi o gesseiro e o gesseiro o pedreiro e assim vai, e não acaba nunca, para no final das contas a culpa ser sua e você fica com prejuízo. Entendi. E aí eu já, dentro de toda essa revolta, digamos assim, dessa indignação, tem a Giovana. A Giovana, ela é uma amiga minha de muito tempo, e ela enfrentou um problema com um cliente dela. E nisso que ela enfrentou esse problema com o cliente dela, ela me procurou e eu falei, não, vamos lá. E nisso a gente começou a conversar e eu falei, nossa, essa área é muito defasada. E eu Sim. vejo como as pessoas têm muito os direitos e os deveres, querendo ou não, de uma maneira, atingidos, destruídos, sabe? Então, eu parei para analisar e eu falei, meu, eu acho que eu vou ajudar essa galera, sabe? Então, eu tive uma empatia porque daí gerou uma conexão com tudo que Sim. eu já tinha passado. E eu já tinha Legal. me sentido incomodada. Então, eu conversei com ela e comecei a adentrar e fui me especializando. E não é como você falou, fui ver se tinha um curso. Não tem curso. Entendi. A minha especialização foi obra, foi viver. Então eu comecei a ir para a obra, eu comecei a ver como que era, não como que era dentro da minha visão de cliente, né? Que eu tive a minha experiência, mas eu fui ver e entender como era a realidade do profissional, então do arquiteto, do engenheiro, o que eles enfrentavam. Porque são muitos profissionais e quase todos profissionais liberais, autônomos, então é muita gente envolvida dentro de uma causa só e gera confusão, gera Entendi. bagunça. E aí eu comecei a me especializar, comecei a ir, assim, começava a ir na obra dos outros e falava assim, meu, eu só quero ver aqui como que funciona. E comecei a adquirir aí conhecimento. Aí, Entendi. dentro de ter adquirido aí esse conhecimento da realidade do pessoal, do dia a dia desse pessoal, eu introduzi o que eu sabia fazer, que é, enfim, advogar. E aí juntei as duas coisas e aí comecei a tratar na internet somente sobre isso. Então, Que legal. foquei demais e graças a Deus está dando super certo. E quando eu falo super certo, é interessante isso, porque eu gosto muito de ver esse lado positivo das pessoas agradecerem. De assim, nossa, Entendi. obrigada, eu não sabia disso. Não, legal, legal. Que história incrível, que história interessante. E eu acho que o mundo. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho um podcast e eu trabalho com marketing digital. Só que aí eu decidi também subnichar e meio que trabalhar com marketing digital para arquitetos e engenheiros. E é uma tendência que eu vejo no mundo, em tudo, em todos os setores. Porque assim, você tem hoje o profissional generalista, que muitas vezes ele tem digamos assim, teoricamente ele tem um ramo maior de atuação, só que muitas vezes ele não consegue nem estruturar o negócio dele para criar uma linha de produção ali. Imagina um arquiteto ou um engenheiro, uma hora está trabalhando com um hospital, outra hora está trabalhando com a residência de alto padrão, outra hora está trabalhando com a escola, coisas completamente diferentes, e aí ele tem Diferente. que mudar a linha de trabalho dele, né? E aí foi muito interessante. Eu já vi advogados, eu não conheço, como eu falei para você, eu não conheço nenhum advogado específico na área de arquitetura, na construção civil, arquitetura e engenharia, e isso chama muita atenção. Eu já vi, por exemplo, advogados específicos em marketing digital, no digital. E isso chama muita atenção, porque é um advogado que ele já está por dentro. Você tem um conhecimento da advocacia e tem um conhecimento muito abrangente da área. Você entende de obra, você sabe o que é que rola, quais são as tretas que já existem nas obras, né? Isso é muito interessante. É isso mesmo, mas é legal isso que você falou, porque é exatamente isso. Quando eu decidi realmente focar nisso,
era exatamente também porque eu acho que todo advogado passa por esse negócio de querer abranger. E você abranger Sim. é isso, você acaba não entregando o seu 100% de nada. Então, hoje, é como você Entendi. falou, hoje algumas clientes, eu tenho contato com elas e elas falam, nossa, como você sabe tanto? Aí eu falo, porque eu já vivi obra, já vivi de verdade. Então, quando eu falo para vocês que funciona desse jeito, não é porque eu acho, né? Não é porque existe um padrãozinho, é porque a gente estudou, a gente se aprimorou, a gente pensou no que pode ser feito e qual a melhor maneira de ser feito. Então, é muito interessante. Eu acho que assim, o fato de você nichar é algo muito positivo, porque é isso, você consegue entregar de fato o seu 100% aí para o cliente final, né? Eu concordo totalmente com o que você falou. E, gente, para você que está nos escutando, hoje a gente vai falar sobre elaboração de contratos. Essa conversa é mais para a gente falar especificamente de contratos na construção civil, só que no meio da conversa a gente vai gerando aí vários outros debates. E aí, eu tenho. A próxima pergunta que eu tenho para você, Beatriz, que eu gostaria de conversar com você, seria o seguinte: muita gente já entende a importância de ter contratos, ter um advogado para elaborar juntamente com a empresa seus contratos. Só que muita gente também está iniciando ou já tem um tempo de mercado, mas nunca parou para se preocupar com essas coisas. Ou pior dos casos, tem gente que constrói sem contrato, tem gente que presta serviço sem contrato. A gente acha que é um absurdo, tem muita gente que faz isso. Muita. Principalmente interior. Interior tem muita gente que. Eu sou do interior, hoje eu estou aqui no interior de Pernambuco, e muita gente não sabe nem que precisava ter contrato para construir. É um absurdo isso. E aí eu gostaria de te perguntar, uma pergunta básica, mas eu acho extremamente importante ouvir você. Quais são as principais vantagens de um escritório de arquitetura ou um escritório de engenharia contratar os serviços de um advogado na elaboração dos contratos? Bom, primeira coisa que eu vou falar é que não é nem só para escritório, é também para quem Perfeito. atua como autônomo, porque a grande massa aí é autônomo mesmo, né? Então, Verdade, verdade. isso é extremamente interessante. Por quê? Qual que é a importância do contrato? O contrato, aí vou dividir em duas fases. Primeiro, a parte juridiquês da questão e a parte mais objetiva. Então, assim, dentro do direito, o contrato ele é um acordo, a gente já fala que é acordo bilateral, que é quando existem mais de uma pessoa, né? São duas partes que decidem chegar num acordo de algo, que geralmente eu faço um serviço e você me paga por ele. Esse é o acordo. E ele tem um Entendi. peso significativo que ele tem caráter de título executivo extrajudicial. Então, juridicamente falando, se você tem algum tipo de problema nessa relação, é muito mais viável, muito mais prático para você cobrar isso na justiça. Então, no juridiquês, essa a grande importância do contrato. Na questão óbvia da relação, é simplesmente, e a parte mais importante, limitação das regras. Eu gosto muito de brincar com as minhas clientes falando que é como se fosse um jogo, né? A prestação de serviço é Entendi. um jogo e o contrato vai ser a regrinha do jogo, aonde você vai falar como acontece, por que acontece, em que fase, quais são os limites, o que você precisa fazer, o que seu cliente precisa fazer. E tudo isso para que a relação, aquela relação comercial de prestação de serviço, ocorra de uma maneira mais tranquila e agradável para todo mundo. Porque senão, quais são, né? E aí, entrando um pouquinho, quais são os grandes problemas de não ter um contrato muito bem elaborado, personalizado à sua demanda, porque isso é o que eu sempre friso, porque é extremamente importante, Sim. porque é muito engraçado como os arquitetos e os engenheiros, eles têm a mesma coisa que eles fazem, mas eles fazem completamente de forma diferente. Então, não tem como você pegar o contrato do amiguinho e falar que serve para você, porque não serve. Então, um contrato blindado e personalizado é fundamental, exatamente por tudo isso, porque você vai delimitar todas as questões e aí aonde você começa a não estender aquela relação para algo chato, que é o quê? O cliente não fica falando que tudo é culpa sua, o cliente não retorna os pedidos que você pede,
E aí você também fica trazendo as coisas para o cliente, abrindo um pouco. Vou te dar alguns exemplos, dá para todo mundo aí uns exemplos do que a ausência de contrato, de um contrato elaborado, ele causou para alguns dos meus clientes. Então, assim, eu já tive cliente que estava na fase da aquisição, né, do terreno, e aí começou já a fase de projeto, tinha-se um início de prazo para a construção, o arquiteto não conseguiu cumprir e simplesmente a cliente acabou sofrendo aí o prejuízo porque foi rescindido o contrato do terreno, ela ficou sem a casa com o projeto pela metade, e aí assim, sem o terreno, conseguiu construir com um projeto que ela faz o quê com o projeto? Então assim, tudo isso por não ter um contrato muito bem elaborado. Tive recentemente uma cliente também que estava fazendo o projeto, enfim, acompanhando uma construção de uma casa, e aí simplesmente a Interpol baixou lá na obra, porque a casa do proprietário era um traficante que não era nem do Brasil. Nossa! Então, assim, as nuances são enormes. E aí, maior dor de cabeça. No caso dela, ela ficou completamente desesperada, ligou para mim. Por quê? Porque vem também aquela questão do, nossa, e se eu for intimada para depor? Né? Ela já estava falando ali numa esfera completamente muito maior do que apenas um contrato. Mas é isso, a relação, o que eu gosto muito de frisar para todo mundo é que as pessoas precisam entender que a relação entre pessoas, ela é complicada em todos os ramos. Sim. Não precisa ser dentro de uma relação comercial. Quem, por exemplo, namora, é casado, já sabe que quem tem na família já tem uma complicação de relacionamento. Então, imagine no âmbito comercial que rola uma contraprestação, né, aquela relação mais formal, ninguém tem a obrigação com nada de ser Sim. agradável ao outro, né? Então, é isso que eu sempre falo. Sempre vai ter um problema. O contrato ele vai vir para realmente alinhar as arestas. Certo? Então, é exatamente por isso que eu sempre friso, porque senão fica tudo muito solto e aí vem os prejuízos. E especificadamente nessa área, e um pouquinho mais na área de engenharia do que na arquitetura, quando a gente fala de prejuízo, a gente não está falando de valor baixo. A gente fala de valor significativo. Então, todo cuidado é pouco. É melhor sempre prevenir do que remediar. Com certeza. Não, e só para meio que complementar tudo que você falou, eu também vejo assim, o contrato eu acho que ele tem a capacidade de mudar o mindset das pessoas envolvidas. Tipo, uma coisa é eu fazer um acordo aqui com você, olha, beleza, você vai fazer o projeto da minha casa, beleza, eu quero 2 quartos e tal. Então, se ficar aquilo como a gente chama de boca, né? Se ficar de boca, meio que eu posso pensar, não, mas daqui a pouco eu peço umas alterações a ele, vou pedindo, e aí, enfim, fica uma coisa informal. Quando você já fala, beleza, qual vai ser o escopo do trabalho? Eu vou te entregar um anteprojeto, eu vou te entregar um projeto executivo, e você fala que tem um contrato, a responsabilidade de ambos, né? Tanto da pessoa que vai prestar o serviço, quanto da pessoa que está comprando aquele serviço, ela vai mudar. O pessoal já vai imaginar, você já vai pensar, pô, o negócio é sério. Não é uma brincadeira, não é uma coisa que amanhã eu vou poder fazer o que eu quero fazer, né? Mesmo se o contrato não tiver tão bom, mas assim, já tem essa mudança de mindset, eu acho bem interessante. E como Sim. você falou, a gente tá acho que a área de arquitetura e engenharia é uma área que existem muitos imprevistos que podem acontecer. Caramba, os exemplos que você citou aí, muito interessante. Tipo, pode dar um problema com o terreno, pode mudar do dia para a noite alguma coisa. E você precisa de uma coisa para ser um porto seguro ali daquele trabalho em conjunto, né? Isso mesmo. É o que eu sempre falo. Na verdade, assim, quando acontece um problema, todo problema vai resultar, obviamente, num prejuízo. Mas a gente consegue, através do contrato, minimizar esse prejuízo, o impacto do prejuízo. Então, é por isso que a gente precisa considerar o contrato como uma das fases iniciais e mais importantes. Eu friso com algumas pessoas que estão, como você falou no começo, né? Estão
começando ainda, né, a se inserir nessa área e entram em contato comigo, eu sempre falo, o que eu preciso fazer? Rola muito essa pergunta para mim. E eu falo, olha, o primeiro passo é você ter um contrato. Porque você vai fechar seu primeiro cliente, você já vai começar a ter seu problema, a possibilidade de ter o seu primeiro problema. Então, assim, eu sempre falo, primeiro faz o contrato, depois vai alinhar essas outras questões mais burocráticas, que não são coisas que, né, enfim, são importantes, mas não impactam no todo, como a ausência de um contrato ou de um contrato mal gerido, né, mal redigido, pode ocasionar. Entendi. Perfeito. Então é isso. Se você está escutando até agora, não se esqueça de falar com a Beatriz, tá? Sintam-se à vontade para vocês irem lá no Instagram da Beatriz, mandar um direct para ela. E eu também vou deixar o site aqui, caso alguém esteja interessado em falar com a Beatriz. Eu acredito que tem muita gente ainda que não estabeleceu seus contratos, não estabeleceu enfim, toda essa parte jurídica da sua empresa, e eu tenho certeza que esse podcast aqui, a intenção é que ele ajude a conscientizar os arquitetos e engenheiros que escutam podcast. A maioria das pessoas que escutam aqui são engenheiros, Beatriz. Nós temos mais engenheiros aqui do que arquitetos. E aí é bacana essas informações. A próxima pergunta que eu tenho para você, Beatriz, é o seguinte. Agora a gente vai falar sobre os seus stories de hoje. Quer dizer, eu assisti hoje à tarde. Eu não sei se você postou hoje à tarde. Eu assisti hoje à tarde. Eu acho que você postou hoje à tarde. É o seguinte, vamos lá. Eu já conversei com uma arquiteta, uma amiga minha, e aí eu estava falando com ela sobre fluxos de trabalho e tal. E aí eu disse, e aí, como é que você faz e tal? Na verdade, eu estava falando com ela a possibilidade dela ensinar gestão de escritório de arquitetura para outros arquitetos. E aí ela falou, eu disse, não, você poderia mostrar como é seu contrato e tal. Aí quando eu falei seu contrato, ela falou, não, beleza, eu consigo mostrar para o pessoal. O contrato é um que eu baixei aí na internet, simplesinho e tal. Foi essa a resposta que ela me deu, né? E aí eu fiquei pensando nisso, e hoje, quando eu escutei o que você falou nos stories, eu lembrei dessa história, porque é o seguinte, se você colocar hoje no Google, download, contrato, modelo de contrato de arquitetura, modelo de contrato de engenharia, você provavelmente vai achar alguns modelos aí gratuitos, beleza? E aí eu quero, e sinta-se à vontade para se expressar do jeito que você quiser, tá, Beatriz? Mas eu gostaria de perguntar a você, o que é que você acha de arquitetos e engenheiros que disponibilizam modelos de contrato para outros profissionais? Você acha que eles realmente estão ajudando? Você acha quais são os problemas? O que é que você acha sobre isso? Vamos conversar sobre isso. Então, primeiro eu quero falar de quem acha que isso é uma medida ok. Então, quem acaba adquirindo isso aí, confiando nesse tipo de informação. Como eu falei hoje mesmo, as pessoas precisam começar a prestar atenção a esses detalhes, né? Do quanto realmente uma pessoa quer, de fato, nos ajudar com algum tipo de fornecimento de informação. Porque é o que eu falo, assim como a gente precisa aprender a ter responsabilidade afetiva nos relacionamentos que a gente tem e na vida, a gente precisa também ter saber qual é a nossa responsabilidade quando passa alguma informação para alguém. Isso impacta muito na vida do outro. Às vezes na nossa não faz diferença, mas no do outro isso é verdade. Significa muita coisa. Então, assim, primeiro, para quem faz uso disso, eu fico muito triste pelo fato de, assim, eu entendo que não é todo mundo que às vezes tem condições, principalmente quem começa a ter na área, já poder adquirir aí com um profissional de fato que consiga entregar algo melhor. Mas precisa tomar muito cuidado com esse uso, olhar, analisar, ver muito bem antes de começar a colocar isso em prática. Agora, aos profissionais que fornecem esse tipo de conteúdo, eu acho, assim, para mim é abominável. Eu acho, sinceramente, uma falta de respeito para com a nossa vocação profissional. Porque, como eu falei, vocês, quem nos ouve, é bom em
construir, em projetar. E é isso, entendeu? Não tem como você querer simplesmente dizer e vender. E a parte que mais me incomoda é quando as pessoas querem rentabilizar isso, colocam esse contrato como um bônus de um curso, disso ou de aquilo. Então, tenta rentabilizar essa questão para ganho próprio, só que, assim, tendo esse risco aí de prejudicar o outro de uma maneira muito excessiva. Então, eu abomino, é algo que, assim, eu sou uma pessoa, eu sou especialista nessa área, mas em tempo algum eu trato a situação do que eu conheço como a minha absoluta verdade, até porque eu não sei. Eu sei muito pouco perto de quem, de fato, estudou e adquiriu esse conhecimento. Então, a partir do momento que um outro profissional de outra área diz que ele pode te entregar uma informação que, obviamente, vai ser errada simplesmente porque ele não é o profissional da área, isso para mim é completamente desrespeitoso com os profissionais da área. Isso não só para mim, para qualquer outro advogado, porque a aquisição do conhecimento que a gente teve para poder, de fato, saber qual é a importância e como fazer um contrato muito bem elaborado, custou para a gente, custou muito. Então, chega a ser ofensivo. E além dessa questão de eu abominar por todas essas razões, é o que eu já falei. E sempre vou bater na tecla. É a questão da responsabilidade da informação. Isso é extremamente importante. Porque talvez aquela pessoa já... Eu vejo muitos, Paulo, e eu vou abrir muito com vocês. Eu vejo gente que às vezes nem é de fato arquiteto. E quer falar, e quer produzir, e quer, sabe? E aí começa a vender muita coisa e começa a produzir muito conteúdo que acaba sendo distoante à realidade. Então, Perfeito. assim, Perfeito. Não é cabível, eu realmente não gosto, não suporto. Se eu pudesse, ia lá e brigava, mas assim, tudo bem, a internet está aí para todo mundo, acredita todo mundo também no que quiser, né? É o que eu brinco com a minha mãe. Minha mãe, ela é uma pessoa que sempre fica acreditando em tudo que vê na internet. Eu falo, mãe, a internet a gente só posta o que a gente quer. E é verdade. Não, é verdade. Então, assim, a gente precisa aprender a tomar cuidado também. Não só quem passa a informação precisa ter essa responsabilidade, né, do que passa, mas a gente também que consome precisa aprender a ter um pouco mais de responsabilidade naquilo que consome, né? Prestar atenção a esses detalhes. Ah, quero comprar um curso. Eu falo muito isso para as minhas clientes. Você quer comprar um curso para tentar arrumar a gestão do seu negócio? Ah, e realmente faz mais sentido você contratar um arquiteto, comprar um curso de um arquiteto? Tudo bem, mas primeiro vai olhar o escopo, né, do curso, vai ver o que ele está fazendo. Se ele começar a te vender coisas que ele não tem capacidade para vender, mesmo que ele dê como bônus, não faz sentido. Dá um passo para trás, procura outra pessoa. É muito mais fácil você aí apostar e investir o seu dinheiro em pessoas que tenham a preocupação com aquilo que você vai consumir. Perfeito. Não, você já falou coisas aí que eu vou gostar de conversar com você sobre, que não estão nem diretamente ligadas à elaboração de contratos. Uhum. Mas antes de eu falar, deixa eu só expandir um pouquinho aí que você falou. Para quem está nos escutando, hoje é dia 23, provavelmente esse podcast ele vai ao ar daqui a 1 semana e meia, 2 semanas. E aí, a Beatriz postou hoje um relato de que ela estava lá navegando, né, no feed, e teve um arquiteto que colocou lá um modelo de contrato gratuito para as pessoas baixarem. E a Beatriz foi lá, baixou, e ela falou justamente nos stories um pouco do que ela falou aqui, de que, por exemplo, ele mostrou um modelo de contrato, e aí a primeira coisa que tinha no contrato era em letra vermelha, assim, dizendo, olha, você precisa de um profissional, cada escritório vai ser diferente. E assim, mesmo ele avisando, o que eu acho muito legal ter avisado, porém, só o fato de você falar que você está distribuindo um modelo de contrato, isso já deixa entender para as pessoas que é só pegar aquilo, mudar, ao invés do nome da empresa do cara, mudar o nome da sua empresa, mudar o nome do cliente e tá tudo certo. É um modelo, é um template. Você vai poder copiar e colar. E isso é muito perigoso, porque toda empresa, mesmo que sejam 2 escritórios de arquitetura, mas um tem um modo de trabalhar, o outro tem outro, sabe?
E é muito importante isso que você está falando, Beatriz. E hoje a internet, a outra coisa que eu queria falar era que a gente está com esse problema. Hoje, a barreira para você começar a produzir conteúdo no digital, ela é zero, praticamente zero. Então isso é bom. Isso é bom porque se não fosse a internet, por exemplo, a gente não teria, por exemplo, a oportunidade de escutar a Beatriz. Por exemplo, eu estou aqui em Pernambuco. Beatriz, você Em tá São falando Paulo. aqui São Paulo. Pronto. Eu não teria possibilidade nenhuma de escutar a Beatriz, de conversar com ela. Porém, o lado ruim disso é porque qualquer um consegue passar uma imagem, consegue ensinar qualquer coisa na internet e você não tem como... Enfim, você tem que ter essa inteligência de filtrar essa informação. Não é, Beatriz? Então, é interessante isso que você falou, complementando que a parte que mais me incomodou dessa publicação aí da venda, né, da disponibilização do contrato, é que na legenda, né, da imagem estava assim, se você tem problema, dificuldade para elaborar o seu contrato, você não vai ter mais essa dificuldade, porque eu estou disponibilizando um contrato pronto que você só vai precisar mudar os dados do cliente. E não é verdade. E aí, assim, se a gente ali estivesse falando de onerosidade, né? Então, se realmente alguém comprasse isso, a gente estaria falando até de uma propaganda enganosa, porque é exatamente isso. Quando eu abri o arquivo, primeira coisa estava lá, bum. Ah, sempre contrate um advogado especialista. É legal avisar, só que também é aquela questão assim, as pessoas são mais suscetíveis a pegar aquilo que está pronto, a pegar o que Sim, sim. o que Elas querem não... um atalho, né? As pessoas querem um Isso, atalho das Natália. As coisas. pessoas não querem pagar, as pessoas não querem pensar, as pessoas não querem produzir. Exatamente. Fica mais fácil pegar aquilo que já está pronto. E aí é por isso que tem aquilo que eu falei, né? Da questão da responsabilidade de passar a informação. Ele vendeu uma coisa no feed, na legenda da imagem, na verdade, e aí na hora que você abre o arquivo, ele já está falando para você que ele mentiu para você. Porque não é Entendi. tão simples assim, mudar o nome. Ele já fala para você, é só uma referência. Então, mas se não é uma referência, não é aquilo que você falou anteriormente que era fácil. Ele poderia ter falado já desde o início que era uma referência, que você precisaria, Sim, enfim. ele poderia simplesmente ter falado, pessoal, eu vou disponibilizar um contrato básico, mas assim, procurem um advogado, um profissional especializado para poder elaborar o contrato, é o mais recomendado, mas para você que começou agora não tem nada, já é o norte, ajuste a sua demanda. Tem tantas maneiras de falar, né, e Entendi. entregar a informação e o conteúdo, que eu achei essa forma extremamente abusiva, assim, né, com quem acaba sendo leigo mesmo da área. Entendi. Não, e é porque é aquela questão, né? A gente já começa aí a falar de marketing e de gatilhos mentais. Eu trabalho com isso e eu sei que, assim, para você vender, independente se é um curso, se é um serviço, um produto, para você vender, existem técnicas de venda e o que a gente chama de técnicas de persuasão. E quando a Uhum. gente fala de técnicas de persuasão, não quer dizer que você tem que enganar o pessoal. E é por isso que muita gente não gosta de vendas. Porque o pessoal já tem essa ideia de que não, quem é vendedor, ele está mentindo, ele está vendendo uma coisa que não é tão bom. E eu não acredito nisso. Eu acredito que tem como você utilizar técnicas de persuasão para mostrar à pessoa o valor daquilo que você está vendendo. Mas você precisa entregar, e isso deveria ser uma regra para todo mundo, você precisa entregar e deixar claro o que você está entregando. E aí existe hoje no marketing digital uma coisa que a gente trabalha quando a gente desenvolve um produto, a gente trabalha justamente numa promessa facilitadora para o cliente. E isso é bom. Por exemplo, a Netflix. A Netflix ela tá chamando muita atenção, porque antigamente você precisava, até digitalmente, você precisava comprar cada filme individualmente, ou você precisava, enfim, era caro. E aí ela facilitou isso. O WhatsApp Tinha o é um... limite também, né? Eu lembro que eu Exatamente, alugava as fitas, você alugava numa sexta para poder passar o exatamente, final de semana com a fita, porque você alugava na quarta, você tinha que devolver na quinta. Hoje a gente exatamente, assiste, para de assistir, volta no tempo que a gente quiser, exatamente. né? A facilidade total. Exatamente. E aí você criar um produto que facilite,
É muito legal, porque o ser humano ele está procurando por um atalho, ele está procurando em gastar menos energia. Só que o ruim é quando você faz isso para áreas que não tem como fazer isso. Então, como a gente está falando, a gente está falando de contrato, e eu vou citar até um exemplo, eu vou até abrir meu coração aqui, citar até um exemplo pessoal. Hoje eu tô montando nesse exato momento a minha agência de lançamentos. Que eu vou trabalhar com vários profissionais para fazer parcerias para lançar infoprodutos e tal, digitais. E aí eu comprei um curso de gestão para a agência de lançamentos, que foi uma ótima compra, porque eu não tinha ideia de como era o modelo de negócio, e uma pessoa que já tem muito resultado com isso vendeu esse curso, eu comprei. E aí, o mesmo modelo de negócio, preste atenção, eu usei exatamente o mesmo modelo de negócio da pessoa, porque fazia sentido para mim utilizar aquilo, o mesmo modelo de negócio. E quando eu peguei o contrato, no mesmo modelo de negócio, teve coisa que quando eu li, eu disse, cara, eu não vou conseguir copiar e colar isso aqui. Tem coisa aqui que eu não concordo, tem coisa aqui que a pessoa não pensou e eu pensei. Então, por exemplo, teve várias coisas que eu disse, cara, eu vou ter que conversar com um profissional e vou ter que mudar isso aqui, porque não dá para eu copiar e colar. E pensar que teve gente que comprou esse curso só porque tinha lá o bônus, que é o que você falou, tinha um bônus de contrato, e esse bônus ele foi liberado depois da garantia, então todo mundo quis comprar o curso porque tinha o bônus, e tem gente que simplesmente, eu tenho certeza, que nem leu o contrato, só mudou lá o nome da agência, da empresa, passou para o parceiro, e isso gera muitos problemas, né? Muitos, e assim, não acho que que a galera que vende curso, né, não tem que também trazer essa parte mais jurídica e um pouco burocrática, porque as pessoas realmente não sabem como agir, né? Mas eu participo também, né, de um curso aonde a pessoa não vendeu, também é um bônus, a pessoa não vendeu o contrato como um bônus. A pessoa vendeu a aula, vendeu o conhecimento. Então eu gravei Entendi. 2 aulas falando sobre assuntos um pouco gerais, né, alguns cuidados que as pessoas precisam ter. E no outro foram 2 blocos, né? E o outro bloco mais especificadamente de contrato, que durou mais ou menos uns 40 minutos de aula aí, a gente malhando o contrato. Então, eu acho que essa maneira é uma maneira muito mais eficaz. Até porque todas as pessoas que compraram esse curso e ouviram a minha aula sempre voltaram e falaram assim: olha, a sua aula foi muito boa, me ajudou muito. Eu mudei bastante coisa no meu contrato depois do que eu ouvi o que você falou, mas agora eu queria que um especialista fizesse para mim. Então é muito Perfeito. bacana, porque é isso, não é você vender um modelo, é você fornecer um modelo, né? Você está fornecendo o conteúdo e aí a pessoa É reflete, é você como você guiar, né? falou, Guiar o profissional. guiar. Você vai ouvir, vai filtrar, trazer um pouco para dentro da sua realidade, falar assim, cara, eu acho que dá para mudar isso, dá para mudar aquilo. E você se sente mais confortável a fazer isso, entendeu? Então, Legal. existem muitas maneiras da gente conseguir aí entregar um conhecimento muito mais Sim. amplo e seguro, né, para o Não, outro. bacana. Não, e eu acho, minha opinião de uma pessoa que está trabalhando com isso. Eu não acho que isso é uma. A gente fala de, por exemplo, eu falei um pouquinho de promessas, né? E as pessoas prometem coisas, as pessoas tentam prometer atalhos que muitas vezes não dá. Essas pessoas, elas simplesmente não vão se sustentar na internet, tá, gente? Eu Sim. realmente acredito que essas pessoas não vão. Porque uma hora ou outra, quando você não tem uma base sólida de conhecimento verdadeiro e prático, uma hora ou outra as pessoas vão sacar, uma hora ou outra vai ter muita gente falando mal, gente que comprou e está falando mal, e uma hora ou outra seu negócio vai por água abaixo. Então, assim, eu realmente penso muito sobre isso. E, infelizmente, a gente está com esse boom em todas as áreas, né? Em todas as áreas de vários cursos, de vários... mas eu acredito que realmente aquelas pessoas que vão sustentar são pessoas que têm esse conhecimento. E eu gosto muito desse exemplo que você citou, Beatriz, porque ao invés de você simplesmente você dá um arquivo e dizer, olha, isso aqui é um modelo. Você vai ensinar a pensar como é que Isso. você precisa pensar para você ver o seu contrato e sempre indicar um especialista, porque e isso é até outra coisa que a gente pode até comentar, Beatriz. Muita gente acha, mas eu não tenho dinheiro para começar, para pagar um advogado para fazer isso. Mas eu acho que isso, se você de primeiro mesmo não tem dinheiro,
primeiramente, é bom, isso é uma opinião, por favor, fique à vontade para discordar ou concordar, tá? Eu acho que se você não tem dinheiro realmente, você está começando zerado, você pode investir em conhecimento para aprender a pensar as partes importantes do contrato, e assim que você tiver seu primeiro lucro, seu primeiro dinheiro, isso é investir no seu negócio. Porque o contrato é um ativo da sua empresa, né? Então, isso é muito legal que você falou, porque o que acontece? Enfim, a cada dia mais aumenta muito a demanda da procura das pessoas realmente querendo ali alinhar o contrato, né? Só que sim, essa é uma realidade, a gente também, eu falo muito isso, a gente tem que ser empático à realidade das pessoas, né? Cada um tem a sua situação, a dificuldade que passa, e isso a gente precisa levar em consideração. Então, eu atuava ali na elaboração de contrato, conversava e tudo mais, fazia o contrato, mas eu comecei a ver que muitas pessoas acabavam, enfim, vinham, perguntavam e recuavam porque não tinha dinheiro. E eu falei, cara, como que eu vou poder, qual a saída, né, que eu vou poder conseguir aí tomar para ajudar essas pessoas? Aí, então, eu tive um insight aonde eu falei, já sei, eu vou começar a trabalhar com a análise de contrato. Que daí a pessoa manda o contrato e eu faço uma análise onde eu elaboro um documento que, dentro desse documento, a gente pontua tudo que precisa ser modificado. Então, tem que ser alterado, incluído, excluído, dica, sugestão, recomendação. Põe-se tudo isso dentro dessa análise e também depois a gente faz uma reunião com o cliente para ele poder entender, porque não é porque a gente fez uma análise que significa que eu vou mandar o documento e ele vai entender 100%. Não. E a ideia é você não ter dúvida. E é como eu sempre falo, por que a importância dessa análise hoje? Porque é isso, se você é uma pessoa que não tem ali, de fato, um valor muito acessível para você poder pagar para alguém fazer, essa análise, ela te dá um norte, porque ela não está falando para você como você faz. Mas eu vou dar um exemplo. As pessoas têm o costume muito de ficar colocando cláusulas extremamente abusivas de multa contratual. E a lei é muito clara, existe um limite que é 10%. Então, assim, é uma informação que se você jogar na internet, você vai achar. Porque a internet hoje tá aí, né? Tem informação de tudo. Então, assim, ao tempo em que eu olho e vejo que a cláusula tá abusiva, eu simplesmente vou lá e coloco a cláusula tá abusiva, porque a lei prevê que o máximo é 10%. Eu já estou agregando por um valor muito menor e impactando na mudança do seu contrato, porque daí ela vai ler e fala, opa, então ela corre para o contrato e já ajusta. E ela não precisou pagar, de fato, o valor que se paga para que um contrato fosse elaborado. Mais para frente, quando ela tiver condições e quiser, ela vem e faz de novo, contrata um profissional para fazer isso. Mas essa questão da análise é muito bacana, porque se entrega muita informação. É muito legal e é bem dinâmico, é bem didático. E eu sinto assim, Paulo, as pessoas elas são muito carentes dessas informações. Hoje de mais cedo, você comentou, né, que aqui os ouvintes são mais engenheiros, e hoje mais cedo eu fiz uma leitura de contrato com um cliente meu que ele é engenheiro, e é muito engraçado que toda hora que eu falava, ele, nossa, obrigada pela dica. Nossa, obrigada pela dica. E eu falava, meu, para, sabe? Falei, não, fique em paz. Que a gente acabou finalizando a reunião, eu dando dica de como eu uso o WhatsApp Business, assim, sabe? É neste nível. Entendi. Então é muito legal isso, porque isso tem um impacto muito grande. Das pessoas realmente, elas estão ali há muito tempo no mercado, algumas, inclusive, estão bastante tempo no mercado e não conseguem encontrar uma outra maneira. Ela fica com aquela sensação de estou errando, não tá legal, precisa ajustar, mas não sabe aonde. Até porque a referência precisa de ajuda, e a referência vem muito de como os meus outros colegas de profissão atuam. Aí todo mundo atua do mesmo jeito, você fica achando que é uma regra. Mas não é uma regra, é porque é muito carente essa área. As pessoas realmente não sabem uma forma melhor de se adaptar dentro da prestação de serviço que fornece, sabe? É muito interessante isso, curioso. Não, muito interessante. Adorei conhecer esse modelo de negócio seu. E eu acho que fica a ideia aí para pessoas que trabalham com as diversas áreas, né? Porque, tipo, eu acho o seguinte, eu acho que
se você não tem como cobrar mais barato, se o seu preço é aquele, você não deve diminuir o seu preço, dar desconto para atender essas pessoas. Você pode criar um produto diferente, onde você vai ajudar, vai agregar valor, e a pessoa também vai ter um esforço ali, porque, enfim, infelizmente ela não pode pagar o serviço completo, né? O serviço. Mas eu achei muito interessante esse produto aí que você criou, né? Esse serviço diferenciado, muito legal. Obrigada. Legal mesmo. E então é isso. Gente, mais uma vez, se vocês tiverem qualquer outras dúvidas, se liguem no Instagram da Beatriz, ela também abre caixinhas e o pessoal pergunta muita coisa por lá e tal, é bem interessante, tá? Então é isso. Eu ainda tenho algumas perguntas para a gente conversar, tá, Beatriz? Espero que o seu tempo esteja tranquilo. Não, fica tranquilo. Vamos que vamos. Não, legal. Então vamos lá. Vamos lá. Eu tenho mais algumas perguntas para falar com você. E aí a minha próxima pergunta é o seguinte. Quais são as principais preocupações, ou talvez eu poderia perguntar isso até de uma maneira diferente. Quais são os pontos mais importantes que os arquitetos eles precisam prestar atenção em relação aos seus contratos? O que eu sempre dou de dica, que é a que mais impacta. Primeira coisa, escopo do serviço. Cara, é detalhamento. Não tem segredo. É destrinchar. Eu vejo muita gente, inclusive naquele contrato lá gratuito, tava lá uma descrição do escopo de serviço de projeto tipo elétrico. Projeção de não sei o que, né? Uns termos que, assim, você como cliente que não sabe o que é um projeto elétrico, olha aquilo e fala, o que é isso? Verdade. É verdade. E não tem essa necessidade, não requer essa formalidade. O que o pessoal precisa levar em consideração é que o cliente ele precisa entender o que é que ele está contratando e o que é que ele vai receber. Então, assim, bastou se você mencionar aí, por exemplo, na engenharia eles vão falar de fato de projeto elétrico, né? Projeto mesmo. Na arquitetura eles vão falar de pontos elétricos. E aí isso é interessante, porque o projeto elétrico, ele tem essas duas nuances, de ser de fato o projeto elétrico, né? Toda a estruturação, a infraestrutura da elétrica, e só mensurar os pontos, só determinar onde que vai ser cada tomada, cada interruptor, enfim. Então, você entende que são completamente diferentes as coisas, sim, com o mesmo nome, e que o cliente não entende isso. Então, você precisa chegar no seu escopo de serviço e detalhar ele de uma maneira mais rica e muito mais clara para que o cliente entenda de fato o que é que ele vai receber. Então, por exemplo, assim, eu gosto muito de usar nos projetos de arquitetura, por exemplo, colocar assim, projeto na parte do projeto executivo, projeto de alvenaria. Não é todo mundo que sabe o que é alvenaria. Aí você coloca uma observaçãozinha do lado assim, a construir e a demolir. Olha isso, o quanto você entrega de informação para o seu cliente. Aí ele já vai entender, entendi, alvenaria. Então, assim, se tem que derrubar a parede ou erguer a parede, é isso, o cliente precisa dessa informação. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é detalhamento do escopo de serviço. As outras duas coisas que eu sempre também falo aí, friso muito, é o detalhamento do prazo e das verbas honorárias. Por quê? O prazo simplesmente pelo fato, porque tem muitas nuances, então tem parte de aprovação, e enfim, tem aprovação em condomínio, em prefeitura, um monte de coisa que envolve o projeto. Então, a gente precisa determinar quais são os prazos para cada coisa. Aprovação do cliente, aprovação, tempo de aprovação, produção, do desenvolvimento do projeto em si, e por aí vai. Então, também trazer esse detalhamento nos prazos é fundamental. E nas verbas honorárias, a mesma coisa. Tem que destrinchar as verbas honorárias. Por mais que você faça uma proposta inicial e o seu cliente já vai, né, contratar ali aquele valor, sei lá, 10 mil reais, por exemplo, para fazer um projeto. Ele já sabe que é 10 mil reais, ele já topou, ele já deu andamento.
No contrato, você tem que definir o que é projeto, o que é, por exemplo, gerenciamento de obra, o que é assessoramento pós-projeto, que é o acompanhamento, né? Então, assim, por que isso? Porque isso impacta na rescisão do contrato. Senão fica aquele diz que me diz que não, mas quanto que eu te devo, quanto não te devo, um desconforto, aí alguém sempre vai ficar no prejuízo e nunca é o cliente, porque o cliente não aceita o prejuízo. Então, isso é uma proteção muito importante você parar, analisar, levar em consideração e ajustar. Porque até mesmo outra questão também é a parte de rescisão. O pessoal não sabe, na verdade, não é nem saber, o pessoal não fala sobre rescisão de uma forma explícita e detalhada, de como acontece, se tem multa, se não tem multa, qual o prazo para devolver valores ou para pagar o que é devido. Então, assim, esses são os pontos mais importantes do contrato. Arrumando isso, já está metade do caminho andado. Olha aí. Ou seja, não são 4 páginas, né? Não são 4 páginas. Não são 4 páginas. Cara, eu vou falar para você, Paulo. Quando a gente elabora contrato aqui no escritório, eu sempre falo para o cliente, porque na verdade os clientes sempre vêm com isso. 5 páginas, 6 páginas, 8 páginas. Eu falo, deixa eu falar. Vai dar mais ou menos o seu contrato umas 40 cláusulas, que isso vai significar mais ou menos umas 22 páginas. Pô, falar, cair no chão. Eu falo, mas só assim a gente consegue fazer um contrato blindado. Porque a gente prevê muita coisa, muitas possibilidades aí. Não, com certeza. E como eu falei para você mais cedo, eu não tenho experiência. Hoje eu sou um arquiteto que eu não atuo com projeto, então não tenho experiência nessa parte, mas eu atuo com outras coisas e eu também preciso fazer contratos. Assim, preciso ter contratos dos que eu estou fazendo. E quando você começa a analisar as coisas que você precisa prever, as coisas que podem dar errado, que podem não dar, realmente você precisa ter esse contrato e você precisa de ajuda realmente de um profissional que entenda do negócio para você acabar, um bom exemplo que você falou, você não pode colocar qualquer multa que você quiser só porque o cliente fez uma coisa errada ou o prestador de serviço, enfim. Aí você, não, vou colocar aqui não sei quantos salários mínimos lá e tal. Isso. E não é bem assim, né? Não é. E é interessante que hoje, conversando com um cliente, eu falei exatamente isso, porque eu tinha previsto uma cláusula lá e ele falou, mas você acha que é necessário? E aí eu expliquei, eu falei, veja bem, o contrato, ele não é somente para delimitar aquilo que precisa ser feito, mas é também para prevenir as possibilidades. Não aconteceu com você? Show de bola, perfeito, relação maravilhosa. Aconteceu, se você não prevê no contrato, fica solto, prejuízo, problema, dor de cabeça, dano. Agora, se você faz um contrato que prevê muitas possibilidades, nossa, ele vai te amarrar e te proteger de uma forma que vai ser muito difícil você falar. Verdade. Nossa, não tá no meu contrato. E eu até postei um pouquinho antes da gente começar, eu falei sobre isso mesmo. Eu falei assim, que é a coisa que eu mais ouço. Do Bia, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda, porque não tava no contrato. Aí eu falo, então, aí é difícil, não estava no contrato? Tinha que estar no contrato. E às vezes a maioria das coisas são simples. Os casos são muito simples. Entendi. Não, e é até interessante uma coisa que você já falou aqui nessa conversa, mas cabe muito nessa questão. E o problema da construção civil, principalmente para os engenheiros, é que geralmente as broncas não são tipo R$50, não são R$100, são broncas assim, tipo, que vão dar um furo no orçamento ali alto, né? E dependendo do seu fluxo, né? Assim, quem tem escritório, por exemplo, quem tem autônomo, esquece. Dá dó até. E quem tem escritório, chega assim a quebrar o escritório. Tem que demitir, tem que fechar as portas, porque é uma quantia significativa. Muito legal, muito legal. E é muito interessante tudo isso que a gente está discutindo. E eu tenho mais 2 coisas que eu gostaria de discutir com você antes da gente encerrar o nosso bate-papo, tá bem, Beatriz? Vamos lá.
quais são, agora é muito eu quero ouvir muito a sua experiência e as coisas provavelmente inusitadas que você já passou com os seus clientes. Quais são os principais erros que você já viu em contratos na área da construção civil, da arquitetura? Quais são as coisas mais, assim, os maiores erros que você já viu em relação a contratos nessa área? Olha, um erro que eu acho engraçado, porque eu fico pensando, é engraçado como a pessoa não parou para pensar, né? Às vezes, muitos vêm de contrato de internet, né? Que é o quê? O que que acontece? Primeiro, eu vou fazer uma introduçãozinha para as pessoas também que não entendem, entenderem depois que eu vou Sim, usar de sim. exemplo. Quando a gente trabalha com a nossa propriedade intelectual, a gente está falando ali das nossas ideias, que é algo que a gente não consegue mensurar, não é palpável, né? Então, vem ali para a gente a proteção dos direitos autorais. E aí é muito engraçado que eu vejo em muitos contratos, e tem uma lei específica para isso, que eu sempre falo para todo mundo, cara, dá uma lida, não é tão extensa, não é tão complicada, vale a Entendi. pena a leitura, né? E muitos contratos que eu vejo, eles, na hora da rescisão, eles vão descrever, né, como vai acabar a rescisão aí, que daí eles falam assim, então eu te dou o projeto e perco todos os direitos autorais, podendo transferi-los para outro arquiteto. E aí eu fico assim, meu Deus. Porque eu penso assim, então quer dizer que eu vou lá, eu sento, eu passo pelaquela parte de criação que para eles é a mais complicada, para os arquitetos em questão, né? É a mais complicada. Então, vou lá, produzo, penso, desenvolvo ali aquele projeto, aquele desenho, e aí depois uma outra pessoa vai poder, no final das contas, falar que foi ela que fez? É complicado. Porque é isso que está falando. Então, Exatamente. eu pego muito no pé do pessoal para isso. Eu falo, dá uma atenção, não é assim. Direito autoral é algo que não se perde, é algo que se compra. Só se perde se você Entendi. vender. E aí você coloca o preço que você quer. Então, assim, Entendi. isso, Interessante isso. isso é um ponto que eu vejo demais. E para mim é um erro muito significativo, exatamente por esse ponto, né? Você acaba vendendo aí um produto, você acaba trabalhando, entregando seu produto para o outro, falar que foi ele quem fez. E Entendi. na área de engenharia, também é um pouco relacionado com isso. O que acontece com os engenheiros? Os engenheiros, eles são engraçados, que eles são muito objetivos, muito óbvios, né? Não é igual o pessoal de arquitetura. Então, eles acham que tem nada a ver, uma coisa tem nada a ver com a outra. Só que o que acontece? Eles não conseguem enxergar que eles acabam, sim, desenvolvendo um método de trabalho único. Porque quando a gente fala de engenharia, a gente fala, cara, a gente fala de fornecedor, a gente fala de parceiro, a gente fala de equipe de obra, a gente fala de planilha orçamentária, de viabilidade da obra. E tudo isso tem um impacto significativo para o seu cliente. Porque é aquilo, se você é um engenheiro que realmente tem tudo alinhadinho, tudo organizado, principalmente, por exemplo, um cliente meu que ele é engenheiro, ele montou uma planilha de como vai funcionar, como funciona o andamento da obra, né, dos clientes, como vai funcionar o cronograma e o pagamento para o cliente poder se programar e tudo mais, porque é aquilo, a gente está falando de valor significativo. Que eu elogiei ele, eu falei, cara, da onde você tirou essa planilha? Ele falou assim, eu fiz. Eu falei, parabéns, está perfeita, não tenho um A para falar para você dessa planilha. E isso eles não conseguem enxergar, isso é propriedade intelectual. Isso é Entendi. proteção jurídica. Eles não podem simplesmente não considerar isso, não se proteger disso. E uma outra coisa, questão de equipe de obra, engenharia. Eles têm que prever ali quem executa, né? Porque tem alguns engenheiros que não fazem, eles só fazem a parte de gerenciamento de obra. Então, os engenheiros que acabam executando a obra, que tem ali a equipe, eles têm que prever a questão da relação
do prestador de serviço, ou seja, quem vai estar na obra com o cliente final deles. Eles não podem simplesmente falar que contratar por fora. Eles têm que respeitar essa relação de ser uma equipe, de que tem você, de que se você encontrou um pintor excelente, é mérito seu, não é mérito do seu cliente. Não é porque o seu cliente está contratando você que ele pode contratar o pintor por fora e falar para você, tira a pintura. Não é assim. Entendi. Só que eles não pensam nisso, eles não levam isso em consideração, não prevêem isso em contrato. Então, assim, esses dois, para mim, os pontos mais fortes, porque envolve algo muito pessoal daquilo que você faz, sabe? Entendi. Muito legal, muito legal. E, pois é, eu acho que tem, assim, claro que quando a gente fala de arquitetura e engenharia, são duas coisas que talvez a dinâmica seja bem diferente, né, Beatriz? Acredito que a dinâmica, tipo, uma coisa é projeto, e aí você tem interiores, você tem o acompanhamento ali de obra, outra coisa é realmente construção, e eu acho que tudo no final, você faz um contrato, eu acho que o que a gente pode, uma das coisas que a gente pode concluir é que, contrato, mesmo que você tenha que investir para o auxílio de um advogado, mesmo que você tenha que gastar horas e horas ali estudando para você elaborar e pedir para um advogado seu analisar, é um investimento que você faz para você diminuir, amenizar dores de cabeça e prejuízos financeiros futuros, né? Acho que uma das coisas que a gente pode concluir bem é isso. E aí, para finalizar essa lógica, para finalizar toda esse percurso que a gente fez, tá? Claro que eu ainda vou agradecer a você, só que, de verdade, Beatriz, eu estou muito feliz de estar gravando esse podcast aqui com você, porque eu sei que é um conteúdo extremamente raro, eu sei que isso vai ajudar muita gente, e eu sou super grato a você por você ter reservado esse tempinho aqui para conversar comigo e com as outras pessoas que vão escutar esse podcast e provavelmente vão te aperrear lá no seu direct nos próximos meses aí. Mas vamos lá. Digamos que eu fiz o meu contrato, ou de arquitetura ou de engenharia, enfim, eu fiz o meu contrato e está lá os limites de cada parte. E aí, o que é que aconteceu? Aconteceu que o cliente, ele quebrou alguma restrição que tinha no contrato, enfim, ele fez alguma coisa que deu prejuízo, ou até vice-versa, ou até o arquiteto ou o engenheiro fez alguma coisa que vai acarretar prejuízo para outra parte. Como lidar com essa situação? Como é que você procede com essa situação? Tem que ir logo para a justiça? Tem que ir logo... Como é que você procede? Então, o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração são as duas formas em que o contrato pode ser rescindido. E quando a gente fala de rescisão, a gente fala de acabar, encerrar, né, o contrato. A primeira forma é sem justo motivo, ou seja, Paulo, te contratei, não gostei mais da sua prestação de serviço, não quero mais trabalhar com você. Entendi. As partes, tanto o prestador de serviço quanto o cliente, pode fazer isso, ponto. Ou então, como você mencionou, se você não respeitar alguma cláusula do contrato. Independentemente de qual seja, com motivo ou sem motivo, a primeira coisa que você, estando previsto em contrato, obviamente, a primeira coisa que você precisa fazer é comunicar ao seu cliente que o contrato está sendo rescindido por qual motivo, né, está sendo rescindido. E aí existem a questão da diferença do sem motivo e com motivo é que sem motivo, geralmente você precisa avisar com tempo de antecedência. E com motivo, ou seja, ele desrespeitou uma cláusula, você não precisa avisar com tempo de antecedência. Você avisa ali na hora ou um dia depois, tanto faz. Então, avisa o seu cliente, resolve-se como está escrito no contrato, como se dará essa rescisão. Então, assim, vai ter multa? Tem valor a ser devido? Tem valor a ser pago? Tem valor a ser devolvido? Então, assim, analisa a situação ali daquela relação, vê tudo certinho o que está sendo falado, o que está sendo determinado e conversa. Olha, estamos rescindindo, então, como está previsto em contrato isso e isso,
a gente vai fazer essa forma, ou eu te pago, ou você me paga, enfim, tem que ver como que vai fazer, né? Como está determinado. Feito isso, ok, esperamos que as partes, né, enfim, entendam numa boa e façam. Não fez isso, aí a primeira tomada é contratar um advogado para poder entrar, eu sempre recomendo isso, que é entrar com as medidas extrajudiciais, porque elas são mais baratas, o serviço é mais barato e o resultado, se efetivo, né, obviamente, ele é mais rápido. Porque, às vezes, uma conversa você explica e tudo mais, que às vezes a pessoa não entende, tá meio rançuda, né? Porque, sei lá, às vezes brigou. Então, acaba sendo mais rápido e é mais barato. Se não resolver na esfera extrajudicial, não tem jeito. Aí é na esfera judicial, entra com processo, espera a demanda. E assim, frisando para todo mundo que está ouvindo e está adquirindo essa informação, que independentemente da esfera extrajudicial ou judicial, nunca se tem uma garantia do resultado. Na extrajudicial, porque você não sabe se a pessoa realmente vai querer compor um acordo, vai querer entender e resolver logo. E na judicial, porque a gente depende de uma decisão de um terceiro totalmente desinteressado, que é o juiz. E aí vai entender a cabeça do juiz. Claro que eles têm ali uma regra a tomar, mas no final das contas eles têm eles são livres para decidir conforme aquilo que eles analisaram por todo o processo. Entendi. Faz muito sentido. Então, é isso, pessoal. Beatriz, eu não tenho mais perguntas para você e eu só queria realmente usar esse tempinho aqui final só para avisar para todo mundo, gente, acessem aí as redes sociais, o site da Beatriz, enfim, acessem as informações. Tudo que a gente comentou aqui vai estar na descrição desse episódio. E queria agradecer a você, Beatriz, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelas explicações. Eu acho que toda a área da construção civil e da arquitetura ganha muito em ter uma profissional na internet como você, de verdade. Obrigada. São assuntos, mas é verdade, são assuntos que hoje quem você vê falando de contrato? Justamente o arquiteto ou o engenheiro que quer vender um curso, quer vender um modelo pronto e ele não tem autoridade para falar daquilo, ou às vezes ele contrata um arquiteto, um advogado só para analisar e aí já meio que já fala, olha, isso aqui foi analisado por um advogado, mas não leva em consideração todas essas particularidades. E assim, é muito legal ter uma pessoa como você na internet. Você está ali no seu Instagram respondendo, sempre trazendo uma curiosidade ou outra. Eu sei que seu tempo é muito pouco para você também estar toda hora lá no Instagram. Realmente não tem tempo, né, na vida. Enfim. Mas é isso. Mas eu gostaria mesmo. E aí eu gostaria muito de agradecer a você. Muito obrigado por essa participação, tá, Beatriz? Paulo, imagina. Muito obrigado. Eu, na verdade, quem agradeço o convite, o contato que você estabeleceu. Me identifiquei muito com uma questão com você, que é essa questão da gente se prontificar, ajudar o próximo através de informação. E isso, para mim, é algo que me cativa muito, porque é isso. Existem pessoas que são muito, muito, muito leigas, e eu acho que não custa, às vezes, a gente ajudar o próximo, com pelo menos o que para a gente é o mínimo, mas para o outro, nossa, vai fazer uma diferença muito grande. Então, assim, achei muito legal a sua ideia de focar também, né, nesse conteúdo para o pessoal e tudo mais. Então, e totalmente gratuito, poxa, podcast, né? Então, assim, é bem legal. Parabéns pela sua iniciativa. Muito sucesso aí para você, ainda mais nesse novo negócio que você dividiu aí com a gente, que você vai abrir. Agradeço novamente pelo contato, espero poder ter outras oportunidades, quem sabe a gente falar aí com clientes finais, né? Porque a gente também atua nessa área e também é um pessoal que é bastante prejudicado. O pessoal passa a perna mesmo, para falar a verdade. Então, é bacana, é uma área que precisa mesmo ser muito explorada, tem muito conteúdo, muita informação que precisa ainda ser passada para as pessoas poderem
agregarem valor aí no seu próprio negócio, né? Então, é isso. Muito obrigada mesmo e uma boa noite aí para todo mundo. Boa noite, galera. E é isso, gente. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até próximo episódio com mais um entrevistado. Valeu, galera.